gente vai trazer para vocês algumas atualizações recentes, né? Todo mundo está conseguindo visualizar, escutar bem? Sim, pessoal. Obrigado. Sim. A gente vai trazer aqui algumas atualizações, né? Eu coloquei aqui no topo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, né, o PNO, em sua 12ª edição, que é a versão mais atual, que saiu no dia 1º de fevereiro. E ele fica como um norte para orientar todos os municípios na conduta e na atualização, né, de como que a gente está nesse caminhar da vacinação contra a Covid, né, nas principais recomendações que as equipes de saúde, junto com a gestão municipal, ela deve estar ciente. A gente tem também outras 2 notas que foram recentemente publicadas, a nota técnica número 14, da Secovid, do Ministério da Saúde, que traz para a gente o registro de vacinas da Covid-19, né, dentro do prontuário eletrônico do cidadão, no PEC, para os viajantes que foram imunizados no exterior ou que eles participaram também de alguma pesquisa realizada no exterior, com as vacinas autorizadas no Brasil pela Anvisa. A outra nota, a número 20, também da Secovid, do Ministério da Saúde, em que ela traz a recomendação da 2ª dose de reforço, né, até o momento para a população de 80 anos ou mais. E também sobre o prazo de validade das vacinas Pfizer e AstraZeneca. Antes da gente entrar nessas atualizações, né, vou logo trazer para vocês sobre o prazo de validade das vacinas Pfizer e AstraZeneca. A Pfizer, ela teve um prazo de validade estendido, né, em que ela colocou para aqueles lotes que estavam com vencimento para fevereiro de 2022, ela estendeu a sua validade de 6 meses para 9 meses, né? Então, a gente teve distribuição de lotes dessa vacina para os municípios que já estavam com a data de expiração de fevereiro de 2022, e aí os municípios eles podem utilizar essa vacina por 30 dias integrais, né, 31 dias integrais, para o seu uso após o descongelamento. Então, a gente tinha mais 3 meses, dos 6 meses passou para 9 meses, a gente tinha mais 3 meses de garantia, né, para vacinas que estavam congeladas ou aquelas vacinas que ainda estavam dentro dos 30 dias após o descongelamento de frascos fechados. Já em relação à vacina da AstraZeneca, foi solicitado essa extensão do prazo de validade da vacina AstraZeneca, né, mas até o momento a recomendação que a gente tem por parte do DCDI, também do Ministério da Saúde, é que essas vacinas que vocês possuem na rede de frio ou nas salas de vacina armazenadas de frascos fechados, que já estejam com o prazo de validade expirado, que elas mantenham-se segregadas, né, que elas ficam guardadas, armazenadas dentro da rede de frio, na temperatura de 2 a 8, até a gente receber o documento oficial da extensão desse prazo de validade dos lotes da vacina que a gente já tem em estoque. Porque quando foi falado em prazo de validade estendido da AstraZeneca, foi para vacinas que estarão saindo do laboratório, né? Mas o que a gente já tem em rede, tanto em rede estadual como em rede municipal ou em salas de vacina, o Ministério da Saúde, ele recomenda que vocês mantenham essas vacinas guardadas até sair a nota oficial pela fabricante, pela Fiocruz, se a gente vai poder utilizar essas vacinas ou não, né? Se esse prazo de validade estendido também está dentro desses lotes que a gente já tem em nossa rede de frio. Antes de entrar para as outras atualizações, eu vou trazer um pouco aqui para a gente do panorama geral da Covid no estado, né? A nossa população vacinável, 12 anos mais, está acima de 5 milhões de pessoas. De 5 a 11 anos, a gente tem esse público estimado em 982.606 crianças, né? Somando o público-alvo para a campanha até o momento, de 5 anos ou mais, em 6.469.300 pessoas.
Para o panorama da população de 12 anos mais, a gente já distribuiu quase 13 milhões de doses, né, e dessas 13 milhões já foram aplicadas 10.963.985 doses, né? Ou seja, a gente tem aí um percentual de 87,35% das doses que foram distribuídas já foram aplicadas. Em relação a essas doses que já foram aplicadas, nessa população de 12 anos mais, a gente tem mais de 2 milhões de doses de Coronavac, mais de 4 milhões de doses de AstraZeneca, mais de 4 milhões e meio de doses de Pfizer e 171.019 doses de Janssen. Desse total de doses, né, como primeira dose, a gente já conseguiu aplicar mais de 5 milhões de doses. Como segunda dose, temos 4.063.056 doses, e a gente já consegue identificar aqui um atraso nesses esquemas vacinais, né, de D1 para D2. Total de dose única, a gente já utilizou 120 mil doses, né? Total de reforço, já foram feitos mais de 1 milhão de doses de reforço na população de 18 anos mais, e o total do segundo reforço, a gente ainda não tem ele lá no nosso painel, no painel estadual, a gente ainda não conseguiu observar esse total, né? Que a gente também já tem indicação da segunda dose de reforço para a população vacinada. Em relação ao panorama das crianças de 5 a 11 anos, né, crianças e adolescentes de 5 a 11 anos, o governo do estado já distribuiu 466.640 doses, né, destas já foram distribuídas 369 mil para a primeira dose e 96 mil, mais de 96 mil para a segunda dose. Dessas doses que foram distribuídas, a gente já tem o quantitativo de doses aplicadas em torno de 306.669 doses, né? Conforme o painel de vacinação do Estado, que foi atualizado ontem, dia 7 de abril, às 17h30. E desse total, já foram aplicadas 278.915 doses como primeira dose e segunda dose 27.754, que a gente também já consegue observar como que está o caminhar da vacinação nesse público, né, nas crianças e adolescentes de 5 a 11 anos. A gente consegue observar que já conseguimos distribuir um percentual grande de doses, né? A gente já tem um quantitativo também considerável de doses aplicadas, porém, quando a gente vai avaliar esquema de vacinação, a gente já vê que a gente tem um atraso, né, tem um caminhar devagar nessa vacinação dessas crianças e adolescentes de 5 a 11 anos. Em relação à cobertura vacinal, né, o que a gente tem de esquema básico, quando a gente fala de esquema básico, é o esquema primário de vacinação, né, primeira dose, segunda dose, que a gente faz o esquema básico da vacinação da população. Para a população com 12 anos mais, a gente tem uma cobertura vacinal de 75,74%, levando em consideração os dados que foram atualizados até ontem, né, 17h30, a gente já está nessa margem de 75% da população 12 anos mais, né, imunizada. E a população de 5 a 11 anos, a gente tem uma cobertura vacinal de 2,82%, né, dessa faixa etária imunizada, um esquema básico completo. Então, a gente tem observado, né, já tem algum tempinho que eu não estou totalmente atuante dentro do DCDI, né, mas eu consigo observar por os municípios que eu já passei e outras pessoas que continuam me procurando, tirando dúvidas, né, sobre a vacinação, que a gente tem visto uma dificuldade em seguir com a oferta, não sei nem se é oferta, né, mas com a vacinação mesmo para a população desde os 5 anos, né? A gente tem observado um outro comportamento das pessoas dentro dos municípios, e isso não é só a nível de Maranhão,
né, mas a nível de Brasil. Mas, em relação ao nosso estado, a gente vê que as pessoas elas se acomodam ou se acomodaram muito rápido, né? Os números de casos diminuíram, os números de óbitos também diminuíram, os números de leito de internação também foram diminuindo, já tem hospitais que foram desativados, e aí as pessoas elas vão se acomodando, né? Elas acham que a gente não precisa mais trabalhar, fazer esse esquema básico de vacinação. Também tem a questão, para a população de 5 a 11 anos, né, o período de que a gente tem de intervalo entre a primeira dose e a segunda dose com a vacina que é mais utilizada, que é da Pfizer, né? Então, a gente tem um pouco dessa cobertura vacinal ainda baixa, levando em consideração esse período de intervalo. Mas também a gente tem que ficar em atenção nos municípios que, de quando a vacinação começou, iniciou com a primeira dose, né, a gente já tem esquemas vacinais de crianças nessa faixa etária atrasados, mais de 15 dias, 20 dias atrasados. Então, a gente tem que observar quem são essas crianças, onde elas estão, e realizar a busca ativa junto com a equipe de saúde da família para conseguir, né, garantir esse esquema básico de vacinação, essa cobertura vacinal. Aqui a gente traz já a atualização do esquema, né, que já aborda a nota técnica número 20 da Secovid, que foi a última nota que fez a recomendação da segunda dose de reforço, né, em que a gente trouxe a atualização dos esquemas vacinais. Essa é a versão 4 que a gente disponibilizou lá para vocês no dia 25 de março, né, é a versão que está vigente. E aí eu já chamo a atenção de vocês para ficarem muito atentos a esse quadrinho onde tem versão, né, e a data dela, porque eu tenho observado as pessoas trabalhando ainda com versões anteriores, que já estão com os esquemas vacinais desatualizados, né? Então, a gente tem que ficar muito atento qual é a versão, qual é o esquema, quando foi a última atualização, né? Para a gente não se perder nesses esquemas. Então, a gente tentou fazer o máximo possível, de uma forma bem objetiva e que consigam, né, ao visualizar, você já consegue seguir o esquema vacinal recomendado por faixa etária, né, para as pessoas, por vacina, para facilitar lá na ponta as pessoas que estão trabalhando, administrando diretamente essa vacina, e também quem está registrando, né? Então, o primeiro esquema que a gente tem aqui é o esquema vacinal da população geral de 12 a 17 anos, né, em que a gente tem as duas vacinas que estão disponíveis para essa faixa etária, que é a Coronavac e a Pfizer, né? Então, aquelas pessoas nessa faixa etária que iniciam com a sua primeira dose de Coronavac, o intervalo para a segunda dose é de 4 semanas, após a D1. Da Pfizer, é de 21 dias após a D1. E aqui a gente ainda mantém esse intervalo, que é uma recomendação da CIB, do Estado do Maranhão, que foi pautada em CIB, e até o momento a gente não teve alteração nesta recomendação. Então, o intervalo entre a Pfizer e a Pfizer, a gente tem 21 dias. Para os reforços, né, o primeiro reforço e o segundo reforço para essa faixa etária de 12 a 17 anos, a gente não tem recomendação. Então, ainda não está recomendado realizar dose de reforço, né, e nem o segundo reforço para esta faixa etária. O segundo esquema é o esquema de vacinação da Covid para a população geral de 18 a 79 anos, né, em que a gente tem as vacinas que estão disponíveis para essa faixa etária, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, bem que já tem um erro que estou olhando, depois eu vou atualizar. Coronavac, Pfizer e Janssen, né? Então, a Coronavac e a Pfizer, a gente mantém os mesmos intervalos anteriores que a gente falou, de D1 para D2. A AstraZeneca, né, da primeira dose para a segunda dose, a gente tem 8 semanas, e a Janssen não se aplica a segunda dose por ser dose única. Para essa população de 18 a 79 anos, a gente tem a recomendação da dose de reforço, né, ou terceira dose, como a população entende, né? Então, a dose de reforço para essa população que tiverem seu esquema vacinal básico
primeira e segunda dose com AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer, o intervalo da segunda dose para a dose de reforço é de 4 meses. Ainda se mantém esse intervalo de 4 meses até o momento. E essa dose de reforço, ela pode ser realizada com qualquer uma destas vacinas disponíveis, Pfizer, ou AstraZeneca, ou Janssen. Vocês podem estar utilizando a dose de reforço. Para o segundo reforço, para essa faixa etária de 18 a 79 anos, a gente também não tem recomendação. Até o momento ainda não está recomendado uma segunda dose de reforço. Para aquelas pessoas de 18 a 79 anos que fizeram a sua dose única de Janssen, elas irão refazer uma dose de reforço após a dose única a partir de 2 meses. Então, a partir de 2 meses, após a dose, que é a dose única, ou dose, que foi alterada a nomenclatura, não tem segunda dose, ela vai direto para a dose de reforço. E essa dose de reforço, ela também poderá ser feita com Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, ou com a própria Janssen, tá? Para essa faixa etária, as pessoas que receberam Janssen, também a gente não tem recomendação de segunda dose de reforço. O terceiro esquema desse quadrinho, ele traz a população geral de 80 anos mais, e as novas recomendações de calendário para essa faixa etária. Então, a gente segue o esquema anterior, de 18 anos mais, para o esquema básico, tanto com D1 como D2, e o que teve de alteração para essa faixa etária foi a recomendação da segunda dose de reforço. Então, os idosos com 80 anos mais, que já tiverem seu esquema básico, já fizeram o seu reforço, a terceira dose, e eles vão receber uma quarta dose, que é o segundo reforço, que a gente chama de quarta dose. Então, esse segundo reforço, ele vai ser realizado 4 meses após o reforço. Ou seja, ele tem primeira dose, ele tem segunda dose, ele fez a dose dele de reforço 4 meses após a segunda dose, e ele vai fazer um segundo reforço 4 meses após a dose de reforço, trazendo de uma forma mais popular para a população entender, Ele tem uma primeira dose, ele tem uma segunda dose, ele tem uma terceira dose, ele vai ter uma quarta dose. Para nós, enquanto trabalhadores, a gente tem que lembrar que é D1, D2, REF de reforço e R2 de segundo reforço, que interfere diretamente no registro lá no sistema. E essa dose, esse segundo reforço, ele também pode ser feito com Pfizer ou AstraZeneca ou Janssen, tá? O quarto esquema que a gente tem aqui no quadrinho é para as gestantes e puérperas que já tenham mais de 12 anos ou mais. A gente vai ter esse esquema vacinal. Então, as vacinas disponíveis para as gestantes e puérperas a partir de 12 anos, a gente tem a Pfizer e a Coronavac. A preferencial para esse grupo é Pfizer, de forma alternativa, ou quando a gente não tiver Pfizer na nossa rede, na sala de vacina, a gente pode estar utilizando a Coronavac, tá? Então, as gestantes e puérperas a partir de 12 anos, elas terão a primeira dose de Pfizer, o intervalo para a segunda dose será de 21 dias, no estado do Maranhão, e da segunda dose para a dose de reforço, a gente vai utilizar 4 meses de intervalo. E a dose de reforço deste grupo poderá ser feita com Pfizer ou com Coronavac. Aquelas mulheres, gestantes, puérperas, a partir de 12 anos, que iniciarem seu esquema vacinal com a Coronavac, a primeira dose, irão fazer a segunda dose 4 semanas após a primeira dose e o reforço 4 meses após a segunda dose, também com Pfizer ou com Coronavac. E aí muitos de vocês têm me perguntado ou questionado qual é a melhor vacina para a gente estar utilizando entre os reforços, porque a gente tem vários estudos, várias recomendações de outras
instituições, de sociedades brasileiras, né, em que recomendam ser feito o reforço de outras formas, né? O Ministério da Saúde, ele também modificou isso, né, e deixou colocado que a gente pode utilizar alguma dessas vacinas, né, mas que o reforço deve ser com Pfizer, né? Na da Pfizer, pode fazer em conjunção com a Coronavac, com o grupo. Então, ele já traz isso, porque a gente tem recomendações de que a vacina ela tem que ser feita em esquemas heterólogos, né? Para que a gente tenha um maior reforço na vacinação. Então, se eu tenho o meu esquema básico de Pfizer, eu posso fazer um reforço com Coronavac, que eu já fiz. Estou fazendo um esquema, né, de vacinas diferentes para fazer esse cruzamento e ter um reforço maior, né? Mas também eu posso estar dando reforço da mesma vacina para garantir que a gente vai ter essa imunidade reforçada, né? Então, ele tirou essa questão da recomendação de ser uma vacina ou, na falta, fazer com essa ou com aquela outra, né? Ele já colocou que pode ser Pfizer, ou pode ser AstraZeneca, ou pode ser Janssen. Isso também auxilia os municípios nos seus pontos de vacinação em relação a ver quais são as vacinas que estão próximas do vencimento, qual é a quantidade maior de vacina que eu tenho na minha rede, para fazer essa logística de saída, né, e que a gente consiga organizar e perder menos doses de vacina. Já o quinto esquema é o esquema de crianças, né, de 5 a 11 anos, em que a gente tem o esquema vacinal e as vacinas disponíveis para essa faixa etária, a Pfizer, a partir dos 5 anos, né, de 5 a 11 anos, a Pfizer pediátrica, da tampa laranja, em que a criança recebe a primeira dose e o intervalo entre as doses da primeira para a segunda é de 8 semanas. E aqui hoje a gente tem o esquema vacinal dessa criança encerrado, né? A gente não tem recomendação até o momento de doses de reforço ou segundo reforço para essa faixa etária. A Coronavac, ela foi aprovada para uso nessa faixa etária, né? Porém, a faixa etária que a Anvisa liberou o seu uso é de 6 a 17 anos, né? Então, ela está liberada para 6 a 17 anos. E aqui, dentro do esquema vacinal das crianças de 5 a 11 anos, ela entra para a faixa etária de 6 a 11 anos, né? A gente tem a primeira dose com Coronavac, o intervalo para a segunda dose é de 4 semanas após a primeira dose. Em relação aos reforços para essa faixa etária, a gente também ainda não tem recomendação, né? Outro ponto que a gente tem que ficar atento em relação à faixa etária de 6 a 17 anos com a Coronavac é que ela é contraindicada, né, nessas crianças e adolescentes que sejam ou estejam imunocomprometidas, né? Como não se teve estudos nessa faixa etária com esse agravo, né, com essa comorbidade, essas crianças e adolescentes nessa faixa etária de 6 a 17 anos é contraindicada, né, a vacinação com Coronavac. E aí a gente vai utilizar a Pfizer para essa faixa etária. O outro esquema, o outro quadrinho de esquemas que a gente também montou, que ainda está na sua segunda versão, né, que foi atualizado no dia 25 de fevereiro, porque a gente ainda não teve nenhuma outra recomendação nova, é para as pessoas que estão imunocomprometidas, né, tem imunossupressão. Então, o esquema vacinal delas, ele já trazia esse reforço, essa dose de reforço para outras faixas etárias, para outros momentos. Então, a gente tem, para as pessoas imunocomprometidas que não estejam gestantes e puérperas com 18 anos mais, a gente tem esse primeiro esquema, né, e pode ser feita Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, e o que vai diferenciar do esquema da população geral é justamente o intervalo, a quantidade de doses, que são 4 doses, o intervalo entre as doses, né, do esquema básico e o registro no sistema.
né? Então, se as pessoas imunocomprometidas, elas têm uma terceira dose, chamada de dose adicional, né? Voltou a ser dose adicional, em que o intervalo do esquema básico, né, da segunda dose, ou de Coronavac, ou de AstraZeneca, ou de Pfizer, para a dose adicional, é de 8 semanas após a segunda dose. E, para fazer a dose de reforço, após a dose adicional, a gente vai utilizar um intervalo de 4 meses após a DA, né, de dose adicional, podendo ser feita também com Pfizer, ou AstraZeneca, ou Janssen. Tá? Então, essa é a diferença do esquema de imunocomprometidos, né, para a população geral. Como é o registro da terceira dose, né, que a terceira dose para os imunocomprometidos é chamada de dose adicional, e o intervalo entre a segunda dose para a dose adicional, da dose adicional para a dose de reforço, tá? Para aqueles imunocomprometidos também, não gestantes e puérperas, que serão vacinados ou receberam a vacina Janssen, 18 anos mais, né, receberam a dose da Janssen, não tem segunda dose, né, então, para esses casos, eles terão apenas 3 doses. Então, da dose única ou dose, né, eles irão utilizar um intervalo de 8 semanas após a dose para fazer a dose adicional. Da dose adicional para o reforço, 4 meses após a dose adicional, e pode ser feita com Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Né? Então, a gente teve várias mudanças nesse esquema da Janssen. Né? Primeiro era dose única, aí depois só reforço, depois dose única e segunda dose, né? Depois voltou para dose, não mais dose única, agora dose, porque não é mais única, né? Porque vai ter outras doses para esse esquema, e aí eles colocaram agora como dose. Então, de dose para dose adicional, a gente tem um intervalo de 8 semanas após a dose. Nesse caso, tem que ser feita com a vacina Janssen, né? E o intervalo para dose de reforço de 4 meses após a DA, ou seja, eles terão 2 doses de Janssen e uma dose de reforço com Pfizer, ou AstraZeneca ou Janssen. Para o esquema de gestantes e puérperas imunocomprometidas, né, a partir de 18 anos, a gente tem as vacinas Coronavac e Pfizer, que é igual ao esquema das gestantes e puérperas. O que vai diferenciar é justamente o intervalo da segunda dose para a dose adicional, que serão de 8 semanas após a segunda dose, e aqui a gente vai vacinar com a mesma vacina, né? Então, elas vão ter primeira dose de Coronavac, segunda dose de Coronavac, terceira dose de Coronavac, primeira dose de Pfizer, segunda dose de Pfizer, terceira dose de Pfizer. Ela vai seguir esse esquema. Lá no reforço da dose adicional, a gente vai fazer com 4 meses após, e pode-se utilizar preferencialmente a Pfizer. Se não tiver disponível, a gente pode estar utilizando a Coronavac como dose de reforço. Tá? Então, o esquema de imunocomprometidos é sempre importante as equipes de saúde terem esses quadrinhos, para eles auxiliarem eles na conduta e no segmento da vacinação dessas pessoas, né? Principalmente após o esquema básico. O que é que eu vou fazer após o meu esquema básico, primeira e segunda dose? Então, ficar atento quando é que vai ser dose adicional ou quando vai ser reforço, né? E qual é o esquema, o intervalo que eu vou utilizar da segunda dose para a dose adicional ou para o reforço. Para os imunos comprometidos, né, os adolescentes de 12 a 17 anos, a gente também tem um esquema para os imunos comprometidos de 12 a 17 anos, né, e aqui inclui as gestantes e puérperas imunocomprometidas nesta faixa etária, tá? A gente tem a vacina Pfizer apenas disponível. Então, faz a primeira dose com Pfizer, 21 dias após a primeira dose, a gente faz a segunda dose dessas pessoas. Para a dose adicional, a gente vai utilizar o intervalo de 8 semanas após a segunda dose e vai vacinar com Pfizer. E o intervalo para a dose de reforço da dose adicional será de 4 meses após, também com a vacina Pfizer. Ou seja,
esses adolescentes imunocomprometidos de 12 a 17 anos, que também podem estar, né, as meninas podem estar gestantes ou puérperas nessa faixa etária, o esquema vacinal deles, desde a primeira dose até a dose de reforço, as 4 doses serão com Pfizer. Não se tem outra vacina para utilizar, certo? Passando para a nota técnica número 14, que ela traz aí essa questão da operacionalização dos registros que dar-se-ão em fases, né, daquelas pessoas que receberam doses de vacina no exterior, os brasileiros ou estrangeiros que receberam doses de vacina no exterior, ou que participaram de pesquisas, né, ele já traz essa possibilidade de realizar os registros dessas vacinas no nosso sistema brasileiro. A gente teve muitos municípios, alguns municípios mais pontuais que tinham mais esses casos, São Luís, Imperatriz, Balsas, né, Caxias. Sempre estava em contato, Timon também, para saber o que fazer nessa situação. Né? Agora a gente já tem essa possibilidade de registrar essas vacinas no nosso sistema brasileiro. Porém, a gente ainda está na primeira fase. Né? Ou seja, essa primeira fase, ela traz para a gente o registro das vacinas desses brasileiros ou dos estrangeiros que tomaram a vacina no exterior, que são reconhecidas no Brasil e, além de reconhecidas, aprovadas pela Anvisa. Né? Então, essa primeira parte, ela só traz possibilidade desses registros dessas vacinas que são reconhecidas no nosso país e que foram aprovadas pela Anvisa, né, para serem colocadas no sistema. Ou seja, os países que fazem uso da Pfizer, a gente consegue colocar no nosso sistema. A mesma coisa da AstraZeneca, né, ou da Janssen. As outras vacinas, como Moderna, Sputnik, outras vacinas que estão sendo utilizadas em outros países, elas ainda não são possíveis de serem colocadas no nosso sistema. Né? E essas outras vacinas, elas estarão dentro de uma segunda fase, em que o Ministério da Saúde ainda vai disponibilizar dentro do sistema, que é justamente para esses registros dessas vacinas que não são, que elas não são reconhecidas no Brasil e nem aprovadas pela Anvisa, né? Após ser feita essa adequação do sistema de informação. Então, essa nota técnica ela também traz para a gente um instrutivo para realizar esse registro, e é muito simples, né? Ela é bem fácil, ele está bem didático, dá para a gente entender. Então, para a gente registrar essas doses desses brasileiros, né, ou estrangeiros que receberam essas doses fora do Brasil, a primeira coisa que a gente vai fazer é o login no PEC. Né? No momento, apenas o sistema de informação possível de registrar essas doses é o PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Né? Não está disponível para o módulo CDS e nem para o CPNI novo, onde a gente faz o registro da vacina nominal da COVID. Tá? Vocês só vão conseguir utilizar aquelas unidades ou aqueles municípios que já têm pelo menos uma unidade de saúde com PEC instalado. Ou outro ponto que a gente tem que ficar atento é qual é essa versão que vocês estão utilizando do PEC. Né? Ele tem que estar atualizado. Da mesma forma do CPNI online. Quando a gente entra, o bom é que quando a gente entra lá, ele já te diz logo, né? Tem uma versão nova para atualizar. E você clica de novo, rapidamente atualiza e você consegue fazer já o login. Então, o profissional de saúde, ele entra lá na sua página do PEC, né, com seu login, e aí, em seguida, a gente vai colocar o cidadão na lista de atendimento do dia e vai informar qual é o serviço que ele vai fazer, que é vacina, né? Então, para quem já utiliza PEC, consegue identificar o que eu estou colocando aqui. Os municípios que ainda estão no CDS, eles não vão, ou pode até conseguir entender, né, um pouquinho, conseguir visualizar, porque isso não é a realidade deles. Né? Então, a gente vai lá, coloca esse paciente na lista de atendimento e informa qual é o tipo de serviço que ele vai fazer, né? Vacina. E aí, quando a gente informa o serviço que tem aqui, na lista de atendimento, aparece essa seringa. Né? E essa seringa, ela indica para a gente que aquele paciente vai para a vacina, que é o terceiro passo. Né? A gente vai clicar nessa seringa e aí vai abrir a página para a gente. Né? Quando abrir a página, ele já vai trazer para a gente
o registro de vacina COVID que está disponível exclusivamente para atendimento à situação nacional de emergência, né? Quando ele traz isso, o que está querendo dizer para a gente? É que essas vacinas, até o momento, elas estão sendo utilizadas devido à situação de pandemia que a gente está. Então, a gente ainda não tem nada certo ou concreto de que elas estarão dentro do calendário de rotina, né? Ou do calendário de campanhas que a gente já tem vigente no país. Então, por isso que aparece aquele alertazinho lá em cima, tá? E aí ele traz para você todas as vacinas que a gente tem no Brasil, né? A AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer, né? Tanto a adulta quanto a pediátrica e também a Janssen. E aí você vai clicar, né? Vai clicar em cima do quadrinho de que da caderneta ou do documento que essa pessoa que fez a dose no exterior vai te apresentar, né? Então, se for a AstraZeneca, você vai clicar na AstraZeneca e aí ela vai abrir para a gente o quadro, né? Então, a gente clica lá, é a primeira dose que a gente vai inserir. Então, a gente clica na AstraZeneca, né? No caso aqui, que é no painel, na primeira dose, e aí ele vai trazer para você essa dose. Quando você clica, ele vai para uma outra página, em que ele vai trazer para a página de adicionar a vacinação, né? E aqui a gente vai trabalhar e lembrar de mover esse registro, né, o botãozinho do registro anterior. A gente tem que mover esse botãozinho aqui, né, porque a gente não está fazendo a vacina no dia. É uma vacina que já foi feita anteriormente, uma data anteriormente, ou no ano anterior. E aí você vai mover esse botão para que ele ative o registro anterior, né? Quando você move o botão ele vai ficar azul, né, sinalizando para a gente que teve que o registro anterior está ativado. E aí vai te redirecionar para a página de registro anterior de imunobiológico. Né? E aqui ele já traz um alerta para a gente. É recomendado aplicar a dose do imunobiológico, né, o nome do imuno, somente a partir da 20ª semana de gestação. Ele traz essa atenção se tiver relacionado aí com a gestante. Isso aqui eu acredito que seja já uma falha dentro do registro, porque ela está voltada para outras situações, né? Esse somente a partir da 20ª semana de gestação, ela está voltada para outras situações e outra vacina. Então, isso deve ser uma falha que vem para cá para o registro anterior. Mas também fica como alerta para a gente saber que tem esse outro imunobiológico que é a partir da 20ª semana, né, de gestação. Nessa página, em que a gente vai trabalhar o registro anterior desse imunobiológico, né, vai estar aqui COVID, a gente vai colocar as outras informações. A data que foi aplicada, o lote da vacina, quem é a fabricante, alguma observação que vocês acharem pertinente inserir. E aqui é que a gente vai lembrar de colocar, que dose é essa que essa pessoa recebeu no exterior, né? Ele participou de uma pesquisa, aí a gente vai ter que selecionar esse quadrinho aqui. Seleciona o quadrinho, né? Pesquisa. Mas ele não participou de uma pesquisa, ele foi apenas vacinado no exterior. Aí a gente vai mover esse botão de vacinado no exterior, né? E aí vai ativar o botãozinho de que ele foi vacinado no exterior, tá? Depois daqui, vai aparecer para a gente já a visualização do que a gente registrou, né? Então, vai aparecer, depois que a gente colocou todos os campos, a gente clicou em salvar, o registro ele já será apresentado no sistema, né? Já aparece lá verdinho, né? Como primeira dose que foi registrada, a data que ele foi registrado, né? E caso você queira saber mais informações sobre esse registro, você vai clicar em cima do cardzinho. Ele abre, você clicou aqui no card, ele abre para a visualização do registro, tá? E aí vem essas informações. A gente consegue ver qual foi a vacina, qual foi a dose, né? O lote ele não foi informado, qual foi o fabricante, se teve alguma observação, né? Quem é o profissional que registrou, aparece aqui, né? A unidade básica de saúde, a data
né? E aparece esse quadrinho de registro anterior, né? Porque traz para a gente que foi um registro anterior, não um registro do dia. Além disso, então, pessoal, aqui eu já consegui finalizar o meu registro, né? Ele é bem rápido, bem prático. O DataSUS, o Ministério da Saúde, também vai trazer a outra versão, né, para os registros de vacinas que a gente não tem e não foram aprovadas pela Anvisa, mas que a gente também tem, né? A gente teve situações em alguns municípios, a gente acompanhou, que foram vacinados com Sputnik, que foram vacinadas com a Moderna, mas a gente não tem elas de uso no país, né? Então, em uma segunda etapa, uma segunda fase, o Ministério da Saúde vai estar atualizando para a gente conseguir inserir estas informações. Nesta mesma nota, nesse mesmo instrutivo, também recomendo que vocês imprimam o instrutivo, ele já foi disponibilizado, eu acompanhei que o pessoal do departamento colocou lá no grupo, nos grupos dos coordenadores, né, e enviou por e-mail essa nota e esse instrutivo. E aí eu recomendo que vocês disponibilizem para os pontos de vacinação, para justamente auxiliar os profissionais que estiverem lá, as pessoas que chegarem com as carteiras ou documento de registro, né? Imagine, chegou uma pessoa que veio lá da China, que foi vacinado na China. O registro dele vai vir todo assim, na carteira. Aí a gente não tem esse costume de trabalhar com essa língua, né, aqui no Brasil. Então, para identificar o que significa isso, a gente tem aqui a tradução em português, né, para que vocês consigam pegar esse registro, essas informações e colocarem no sistema. Da mesma forma, a gente tem em japonês, em bengali, em inglês, em espanhol, né, em basco, que é um outro espanhol, em alemão e em francês. São os principais pontos onde a gente tem mais turistas, né, de lá para o Brasil e do Brasil para esses outros países, né, ou outros países que utilizam esta língua. Então, eles trouxeram os principais para que a gente auxilie na identificação dessas informações nas carteiras ou nos documentos que eles trouxerem para a gente até o ponto de vacinação. Bom, é isso, né? As principais atualizações que a gente tem foram essas em relação à Covid. E aí eu já abro para vocês, para a gente discutir, tirar alguma dúvida, né? Vou observar aqui o chat também, se vocês colocaram. Levantem aí a mãozinha para a gente estar chamando vocês, tá bom? Obrigado. Vamos ver. Esse tá quase. Oi, boa tarde. Depende. Qual é o grupo? Né? População geral, se fez já isso. Justamente. A recomendação anterior, né, era a dose única. Assim, todo mundo que recebeu uma dose única receberia uma segunda dose de Janssen. E aí isso foi formulado. Saiu dose única, agora é dose D, né, de Janssen. Para o reforço, a partir de 2 meses, ele vai fazer outra dose. E aí pode ser com Pfizer, com AstraZeneca ou com Janssen. Tá? Não mais só com Janssen. Aí lá nos imunocomprometidos, 18 anos mais, é que a gente vai ter que fazer a dose adicional, que é a segunda dose, né? Que são 8 semanas após a dose D com Janssen.
Então, eles terão 2 doses de Janssen e um reforço que pode ser feito com Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Vacinas diferentes. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? O Gutenberg que está com a mão levantada. Oi, Saulo, aqui é a Daniele de Amarante. Eu Oi, Daniela. entrei, já tinha começado a reunião, mas pelo que eu entendi, a mudança maior é a questão das gestantes, né, que entram a partir de 12 anos para fazer a terceira dose, é o único público que entra de 12 anos para cima. E aí eu tenho uma pergunta, por exemplo, se essa mulher, né, tomou a Janssen como dose única, né, e aí ela chega para fazer, ela já tem o reforço da Janssen, mas ela chega depois gestante para ela fazer a terceira dose. Aí eu vou fazer o quê? Pfizer? Ela serve também? Isso. A única vacina que a gente tem indicada para gestantes e puérperas, né, é Pfizer ou Coronavac. Então, se ela já tem o esquema dela, que foi Janssen que você trouxe, né? A dose de Janssen, ela já tem um reforço de Janssen, né? Ela não vai ter um tipo de reforço, tá? Ela já tem o esquema vacinal dela completo, que foi de Janssen. Que a Janssen só são 2 doses Verdade. e reforço, né? Com 2 meses depois, tá? E Mas se se ela ela tiver tiver tomado só a dose dose 1, e quiser tomar o reforço, eu deixo sem ou eu aplicar a Pfizer? não, aí você vai fazer com Pfizer ou com Coronavac, a partir de 2 meses da dose de Janssen, da dose única. Ela pode tomar um reforço. Entendido? Entendido. Mas para na faca no Maranhão é a geladeira de um jatinho. Dá uma olhada aqui no Aquela outra chat. já era, gente. Aquela F não sei o quê, viu? A 19. Eric, você quer fazer alguma pergunta? Tá bom. Não, a Pfizer pode jogar, pode dispensar aqui a Pfizer. Aquela 1939, né? 1939, FF, não sei o quê. Não, só não dá não. Eric James. Chama a F, isso. Não, não é essa. Não. Eu acho que não tá ajudando, né, a gente? Saulo, Oi, Oswaldo. Saulo, uma pergunta. Eu não sei se eu já tenho resposta, mas eu fiquei na dúvida por causa da pergunta de um coordenador. A primeira dose e a segunda dose sempre foram homólogas, né? Nunca heteróloga, não pode. Em hipótese alguma. Não, tem uns casos de intercambialidade, né? Tem uns casos de intercambialidade que a gente fazia o esquema heterólogo lá no comecinho, quando não se poderia. Então, quer dizer que tem essa possibilidade, né? Ainda faltou da vacina para outra. Por exemplo, hoje a gente tem uma gestante, uma mulher que foi vacinada com a AstraZeneca. Para ela fazer a segunda dose, ela foi identificada gestante. Então, ela não vai fazer a AstraZeneca porque é contraindicado para gestante. Ela vai fazer Pfizer como depois. No caso, a gente utiliza Amém. o esquema heterólogo, né? Fora dessas recomendações de intercambialidade, a gente sempre tem que prezar pelo esquema homólogo, primeira e segunda dose da mesma vacina, tá? Depois, dose de reforço, ou se for para outras situações, a gente vai vendo quais as outras vacinas que a gente vai trabalhando do esquema heterólogo. Obrigado, Saulo. Por nada. Tem uma pergunta aqui de governador Edson Lobão. Eu gostaria de saber sobre a possibilidade de reduzir a faixa etária da 4ª dose, porque nos 80 anos eu tenho baixa procura, e a gente estava discutindo a possibilidade de reduzir a faixa etária evitando a perda de vacina.
Pessoal de governador Edson Lobão e todos os demais que estão aqui, a gente não tem recomendação para outras faixas etárias além de 80 anos mais, né? O Ministério da Saúde, o DCDI, a Secretaria de Estado da Saúde, ela seguiu a mesma recomendação da Secovid, que é de 80 anos mais para a segunda dose de reforço, né, ou quarta dose. Se o município já estiver utilizando outras faixas etárias, porque a gente já tem um conhecimento de outros municípios fazendo outras faixas etárias, é uma determinação do município, da gestão municipal. E aí vocês vão ficar, se vocês determinarem baixar a faixa etária, né, vocês estão utilizando da autonomia de vocês enquanto gestão municipal. Mas também a gente tem que ficar ciente de que a gente tem, se você toma uma decisão dessa, né, a gente tem os outros lados, né? Você não tem onde registrar, você não vai aparecer como inconsistências, né? O Ministério Público vai te acionar e querer saber por que você está fazendo isso e não tem essa recomendação, né? E tem o outro lado. Então, se vocês decidirem baixar a faixa etária, da mesma forma quando começou toda a campanha de vacina, né? Que vários lugares baixavam a faixa etária antes do Ministério, e aí tinha toda a mídia em cima, né? Os órgãos de fiscalização, acontece do mesmo jeito, tá? Se vocês decidirem. A gente até o momento ainda não tem, mas provavelmente isso vai ser colocado pelo Ministério, né? Eu acredito que a gente vai chegar para segunda dose de reforço na faixa etária de 60 anos mais. Mas eu aconselho, e é a orientação do DCDI, né, seguir as recomendações que a Secovid ela coloca, né? Então, a quarta dose só está disponível para a faixa etária de 80 anos mais. Oi, Saulo, eu Oi. vou contribuir acerca destas situações que são sérias, porque muitos estados hoje, eu não sei se vocês têm observado, nós temos mandado para vocês algumas planilhas acerca de erros de registro. Por quê, gente? Porque a CGU, ela tem buscado nos estados quais são os municípios que estão iniciando vacinação antes de uma nota ser oficializada pelo Ministério da Saúde. Eles estão rastreando isso, entendeu? Então, está sendo uma situação onde, futuramente, muitos estados, com os municípios, vão ter que responder uma questão, né, e vão ter que justificar, né, de forma que se respalde, como você pautou muito bem, porque há um lado, né, que a gente sabe, nossa, a gente tem pouco tempo para utilizar, por conta do tempo, né, do descongelamento, para utilizar minha Pfizer. Eu não tenho esse público está muito ainda não tem comparecido, as minhas estratégias já esgotei todas, e aí eu sei que a intenção é muito boa, nós sabemos disso e queremos que seja assim, porém, sempre que nos perguntam se pode ou não pode baixar a faixa etária sem que nós temos um documento nos respaldando, a gente nunca vai dizer para vocês fazerem o contrário, né? Mas é claro, como o Saulo falou, há uma situação que você pode, como autônomo, né, o município, fazer uma CI, né, e documentar isso, trazer os considerandos, né, respaldado na situação vigente dentro do seu município, para que você, assim, assuma uma posição como tal. Inclusive, a Valesca, ela me repassou já, olhando no Localiza, uma lista, e eu só estou aguardando para ver como é que a gente vai resgatar isso por município. Em pessoas, olha, lá no Localiza, já tem registro de segunda dose de reforço para crianças. 4 doses já registradas, reforço para criança. Se isso é um erro de registro, a gente precisa corrigir imediatamente. Tem de 12 a 17 anos, 9 doses aplicadas em segunda, eu estou falando de segundo reforço, não estou falando de primeiro. Entenderam? Então, daí vai de 18 a 19,
Aí vem uma faixa etária aqui, já de 40 a 44 anos, de segunda dose de reforço, nós já temos 101 doses registradas no localizações. Então, aonde que tem escrito, porque o Ministério, né, e os órgãos, eles vão buscar as notas oficiais. Então, como é que a gente vai responder para o Ministério Público acerca dessas 101 doses? Então, assim, eu peço que vocês olhem novamente, né, seus registros, verifiquem, vejam se é um erro de registro. Se for erro de registro, já fazer as correções. A gente, inclusive, vai sugerir, assim que o Silvio está de férias, está descansando, para a gente organizar, assim, no caso, por município, e ensinar como é que se gera esse relatório, né, por CPF, para que a gente possa, assim, já ter essas correções mais rotineiras, vamos dizer assim, que você tem, assim, você faz um parâmetro, semanalmente você pegar o relatório do teu município e já ver se é erro de registro, então vamos embora aqui, já fazer, isso o próprio coordenador ele pode estar fazendo, chamando, né, a pessoa responsável pelo TI e fazendo as correções para limpar até o banco de dados da gente. Então, a gente já observa que existem municípios que já estão fazendo segundo reforço nessas faixas etárias. Então, assim, a gente tem aqui, por enquanto, somente o geral do estado, né? Mas, infelizmente, eu ainda não tenho por município para me poder já estar encaminhando para as regionais, para já estar pedindo para os municípios fazer as suas correções. Mas já tem muitas doses, gente. Já tem, tipo, de 60 a 64, de segunda dose de reforço para a Covid, tem 127 doses lá no Localiza. Entenderam? Então, assim, fica um alerta, entendeu? Para que a gente possa, assim, levantando as nossas informações. Se é erro de registro, a gente já fazer a notificação, no SUS notifica. Se não for erro, limpar o banco de dados para ficar tudo ok. E aí a gente vai estar trazendo, né? A gente vai afunilar mais essas informações para trazer para vocês de uma forma mais didática, para que vocês possam visualizar isso com mais precisão. Era só isso, Sal. Obrigada. Boa tarde, gente. É só te aproveitando, Alice Margarete aqui de Vila Nova dos Martírios. Na nossa regional aqui, a gente está tendo muita dificuldade em relação a isso, a gerar esses relatórios para a gente conseguir ver esses erros de imunização, né? Então, eu te agradeço imensamente se você conseguir fazer um treinamento especificamente só como gerar. A conexão dela caiu, Margarete. Mas é isso mesmo que a Alice colocou, gente. Então, imagine, né? Vocês podem ter certeza que a CGU, o Ministério Público, ele já vai acionar esses municípios, né? Porque eles Mas eu te agradeço em relação a isso e te peço que, em termos de sistema, dê um suporte para a gente, em termos de corrigir erros de imunização, entendeu? Porque a gente tem esse déficit, entendeu? Muitas vezes é erro do sistema, o cansaço, aí a gente não prestou atenção e foi, e aí a gente não viu. E aí, se a gente tiver como corrigir isso, será. Saiu, Margarete. Caiu de novo. Deve estar a internet dela indo e vindo, ela não está nem percebendo. Bom, eu vou ler aqui uma dúvida que está aqui da Elielza, né? Sobre a faixa etária de 5 a 11 anos da fase pediátrica. Quando a criança veio tomar D1 na faixa etária,
e na D2 já tinha 12 anos. Ela vai tomar a mesma ou vai tomar a vacina adulta, né? A primeira recomendação que a gente tem é de Elielza e demais, é que você notifique como erro. Não, desculpa, aqui é questão de idade, né? Ela vai fazer a segunda dose dela com a Pfizer pediátrica, tá? A recomendação da Pfizer é que se você inicia a vacinação com a primeira dose da Pfizer da tampa laranja, né, nessas crianças com 11 anos e alguns dias, alguns meses, já próximo dos 12, quando ela voltar para a segunda dose, ela já vai ter 12 anos, você vai completar o esquema vacinal dela com a mesma vacina, né? Então, será a segunda dose com a Pfizer da tampa laranja, tá? Ela trouxe bem aqui embaixo também que o sistema acusa fora da faixa etária, né? E é isso. Quando a Margareth estava trazendo esses erros, a gente tem que ficar atento que o sistema, ele já acusa para a gente quando a gente está errando, né? Quando a gente está errando, ele já traz lá uma caixinha. O que pode acontecer muito é de tanta gente saber que vem aquelas caixinhas, a gente nem lê o que está lá. Só clica OK, OK, passa a dose. Vem aí, vai registrar outra dose. OK, OK, passa a dose, né? Então, ele já vem trazendo para a gente ele já acusa esses sinais de que alguma coisa está errado. Às vezes a gente vai registrar a segunda dose e aquela pessoa não tem nenhum registro da primeira no sistema, ele já vai acusar para a gente, né? Quando é vacinas diferente, quando é fora da faixa etária, tudo isso ele acusa. Tem outra aqui de Edson Lobão, treinamento para gerar relatório de erro de registro extremamente necessário e urgente. Sim, como a Alice colocou, ela vai verificar essa possibilidade já disso acontecer o mais breve, tá? Tem outras pessoas com a mãozinha levantada. Maria das Dores, de São Mateus. Você vai falar, Maria das Dores? Daniele. Eu já falei, Saulo. Eu tava com a mão levantada, esqueci de tirar. Tá, tudo bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Gutenberg, você estava com a mão levantada também. Mas ele retorna agora já na segunda. Sim. A gente vai. A gente vai fazer essa atualização, Gutenberg, logo agora, ou nessa semana, ou na próxima semana, a gente já vai trazendo tudo, né? Trazendo essa questão mesmo das atualizações do próprio sistema, né? E também trazendo a respeito dos relatórios. Isso já está em pauta, tá bom? A gente vai sim fazer um treinamento. Deixa eu até complementar as últimas atualizações que eu vi a respeito disso daí, viu, Gutenberg? E aos demais, né? Foi lançado esse aplicativo, né, para o iOS e para o Android, para facilitar o registro. Porém, quem lançou esqueceu de conversar com quem é de responsabilidade da vacinação, né? E esqueceram de conversar também com a RNDS. Esse aplicativo, ele não migra os dados para a RNDS. Ele vai trabalhar de uma forma offline, em que você depois vai ter que trazer e subir para a base de dados em um outro sistema, que aí também a gente não sabe qual é, né? Que isso ainda está sendo implementado.
E a gente não sabe se esse sistema ele vai garantir, ele garante o registro, mas a gente não sabe se ele vai garantir que esse registro vire um dado para avaliação de cobertura vacinal, para avaliação de outros indicadores, né, até mesmo, porque ele não veio somente para a COVID, ele traz a possibilidade de a gente trabalhar até as vacinas da rotina nele, né? E eu acredito que isso não vai muito para frente, não. Eles vão manter mesmo o ESUS, né, e o CPNI, porque até mesmo a probabilidade de acontecer é a vacina de rotina sair do PEC, né, e voltar ao CPNI novo, esse CPNI que a gente utiliza para COVID, onde já está entrando outras campanhas nele. Né? Essa é a conversa. Da última vez que eu participei de uma live do Ministério da Saúde, do DataSUS, e a CGPNI em relação a isso. Né? E por quê? Porque o ESUS, ele não consegue, até hoje, receber o banco de dados do CPNI Desktop. Lembra quando a gente trabalhava no CPNI Desktop? A gente conseguia puxar as cadernetas anteriores, a gente extraía a cópia do cartão de vacina de qualquer pessoa. Né? Pois é, tudo isso ainda está sobre gerenciamento do DataSUS. E aí, o CPNI Covid, ele consegue receber esse banco de dados. Né? Então, eles estão com essa proposta de colocar novo CPNI para tudo de vacina. Rotina, campanhas, extramuro, tudo. Né? Que nem o CPNI Desktop, no caso, seria o online, né? Não vai ter mais desktop. E migrar essas informações novamente para o CPNI, para que a gente tenha estados e municípios acesso a esses bancos de dados, né? Que no ESUS não é possível fazer. Então, eu não sei te dizer, vamos aguardar mesmo a área técnica, o Silvio, que pode ter outras informações, porque ele participa diretamente dentro do grupo, do DataSUS, né, sobre essas atualizações e o uso desse aplicativo, tá? Para se vai melhorar a nossa vida ou não. Sim. A Gisilé está perguntando se uma criança de 12 anos for vacinada com Pfizer pediátrica, com qual vacina ela deve receber a D2, né? Primeiro que aqui já é um erro de imunização. Então, vocês vão ter que notificar esse erro de imunização, porque a Pfizer pediátrica não está recomendada para 12 anos mais, né? Só até 11 anos, 11 meses e 29 dias. E a segunda dose dessa criança vai ser feita com a Pfizer adulto, a Pfizer da faixa etária dela, a da tampa roxa, tá? Uma pessoa que tomou a primeira dose de Coronavac há 6 meses atrás, podemos fazer a D2 com Pfizer? É bom, Maria das Dores, vocês completarem o esquema com a Coronavac e deixar a Pfizer para fazer a dose de reforço, tá, dessa pessoa. Saulo, se no dia Oswaldo de novo. Coronavac, né, vocês não têm Coronavac no município e tiver Pfizer, para não se perder a oportunidade de garantir o esquema vacinal dessa pessoa, vocês fazem a D2 com Pfizer, tá? E registra a segunda dose com Pfizer, vai abrir um campo de justificativa lá no sistema de informação, e vocês colocam qual foi o motivo que vocês fizeram isso. Aí vocês colocam que foi realizado Pfizer por não ter Coronavac, para garantir o esquema vacinal da pessoa, tá? Ou intercambialidade. Quem estava falando, Oswaldo? Nesses casos, tá? O recomendado é que você faça o esquema vacinal homólogo, tá? Saulo, Oswaldo de novo, pode ser agora ou você tem outra pessoa na fila? Pode falar. Tá bom, Saulo, eu tenho três questões aqui para discutir com você, talvez a doutora Alice possa nos ajudar em algumas. A primeira questão é, um coordenador de sala de vacina da nossa regional me perguntou se hoje pode vacinar 4 pessoas de uma família que vai viajar amanhã para o exterior
e são 2 crianças e dois adultos. Aí abriria 2 frascos para aplicar 2 doses em cada uma. E eu fiquei nessa dúvida, e aí aproveito esse momento para tirar essa dúvida com você. Que vai perder 8 doses, né, em cada uma. Eu queria a sua orientação, por favor. Por que vai se abrir 2 frascos? São 2 crianças, né, de 5 a 11 anos, é isso? De 5 a 11, exato. E 2 adultos. Pois é, então abriria só um frasco, né, para se tirar as 2 doses. Isso, abriria um frasco para tirar 2 doses no frasco, e outro frasco para tirar mais 2 doses. Ó, eu fiquei numa dúvida tremenda. A recomendação é vacinar, tá? Sempre vacinar, dependendo de uma pessoa. E aí a gente vai tentar otimizar as doses do frasco aberto. Então, qual é a situação que você trouxe? São 4 pessoas que vão viajar no exterior. Elas só vão viajar se elas estiverem com o cartão de vacina delas atualizado. Eu não sei nem se elas vão conseguir viajar, porque vai depender muito do dia do sistema e a RNDS subir imediatamente essa dose que foi registrada para a base nacional, para gerar lá no Conect SUS o formulário internacional. Isso tem acontecido muito, tem gente que volta porque a dose, deixaram para tomar a dose um dia antes da viagem. E aí a dose não subiu para o Conect SUS, né? Tem lugares que eles recebem, aceitam a carteira física de vacinação. Mas tem lugares que eles não aceitam. Tem aeroportos, vai depender muito de pessoa a pessoa, de fiscalização, não aceita. Só aceita o que é gerado lá no momento no aeroporto. Você abre o aplicativo, gera, porque nem tela, print de tela ou documento impresso eles não aceitam, tem que gerar lá na hora, né? Porque pode ser falso. Então pode acontecer isso. Se eles já tinham a previsão de viagem, eles já teriam que ter vindo bem antes de se vacinar, né? Até porque se for para gerar imunidade, vai demorar 15 dias, 20 dias, 30 dias, né? Mas você vai abrir o frasco, vai vacinar as crianças, vai abrir o frasco, vai vacinar os adultos, e as outras doses dos frascos abertos a gente vai tentar otimizar. Procurar na redondeza, ver se tem. Não tem, vão ser desperdiçadas, porque a gente tem esse percentual de perda técnica para frascos abertos. A gente não pode fazer isso de rotina, tá? Mas nessas situações a gente vai vacinar, nem que seja apenas uma dose, a gente vai vacinar a pessoa. Ok. Bem descrito. A segunda questão é: a doutora Alice mandou uma planilha de erro de digitação e eu passei para os municípios todas as orientações que ela mandou para nós também. E até eu pedi para outra apoiadora aí de São Luís para mandar também as orientações de como fazer isso, e eu passei para os municípios. Porém, o prazo é até o dia 11, até segunda-feira próxima. Eu queria perguntar para a doutora Alice se está valendo esse prazo até o dia 11 para mandar a realização das correções lá no CIPNI. Oi, Osvaldo. Sim, a gente deu um prazo, né, bem estendido a respeito, mas eu estou observando que há muitos municípios, né, regionais que estão falando, né, estão aí colocando a dificuldade que alguns municípios têm tido em gerar esse relatório, né, e fazer as correções. A gente vai deixar o prazo até o dia 11 para os municípios que já realizaram, né, já esse levantamento, essas correções, a gente já vai